você! Dando continuidade à série Brasil e seus animais, hoje nós vamos falar sobre o manejo do gado de leite, dando início assim à nossa segunda fase, que é sobre bovinocultura. E o nosso convidado especial de hoje é o Roberto Vicente Lopes, grande veterinário super conceituado aqui no Brasil, que vai dar para nós todas as explicações a respeito desse assunto. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, eu queria agradecer a sua oportunidade e estou à sua disposição. Roberto, quais as principais raças de gado leiteiro no Brasil? As raças leiteiras predominantes no Brasil, puras, é a raça holandesa, a raça Jersey em segundo lugar e a pardo suíça em terceiro lugar. Além das raças puras, nós temos as raças oriundas de cruzamento, que é o cruzamento da raça europeia com o zebuíno, que predomina a girolanda. Tem muito em Minas Gerais, no Brasil Central. Também nós temos em São Paulo muita girolanda. Também raças puras no Brasil, existem outras, mas em pequena quantidade, como a Guernsey. E falando particularmente a cada raça, a raça holandesa é uma raça que tem seu valor, ela é uma raça de alta produção de leite, é uma raça um pouco mais sensível quanto à adaptação a climas tropicais, mas é uma raça que tem a capacidade de alta produção de leite. A raça Jersey se destaca pelas suas características individuais, principalmente pela sua rusticidade, pela sua prolificidade, pela sua facilidade de parto. É uma raça que as características de pele e pelo, ela se adapta melhor a climas tropicais, porque ela tem a pele pigmentada. E em relação à temperatura, a Jersey, quando a temperatura atinge 30 graus, é que começa a aumentar a temperatura do corpo da raça Jersey, o que não acontece com as outras raças. E isso faz com que ela se sinta melhor em clima quente, não prejudicando a sua produtividade. Ela também é uma raça que tem casco escuro, tendo uma facilidade maior para caminhar, com maior resistência no casco. Outra raça é a pardo suíça, originária da Suíça, que ela foi criada originalmente como raça de característica dupla, para carne e leite. E depois, nos Estados Unidos, eles fizeram cruzamentos, uma seleção para raça de leite e raça de corte. No Brasil, predomina a raça de leite, pardo suíço, e hoje está começando a aumentar também a raça de pardo suíço de corte, que chama-se Brownvie. Cada raça tem a sua particularidade, como eu disse, todas elas são raças de excelente característica como produtoras de leite. E o sistema de criação, existe algum tipos diferentes de sistemas? Nós podemos considerar no gado leiteiro 3 tipos de sistemas de criação. É o confinado, semi-confinado e o extensivo. O confinado hoje costuma-se falar em freestall, é um sistema em que a vaca fica num galpão totalmente fechado, tendo um coxo e uma cama individual e um espaço para ela se movimentar. Ela não fica presa como no sistema tie stall, em que ela fica amarrado com corrente. O nosso sistema aqui na Santo Isidoro, como vocês podem ver, é um sistema, nós consideramos semi-confinado, mas ela fica o maior número de tempo confinada, amarrado, como se diz, como eu já disse, tie stall, porque fica amarrado com a corrente, e à noite ela é solta. E também o sistema extensivo, que é usado mais nas criações no Brasil Central, onde se usa mais os animais de cruzamento com as raças zebuínas. O animal é solto a pasto, é ordenhado uma vez por dia e não tem suplementação de alimento no coxo. Ele é totalmente extensivo. E as instalações? Fala um pouquinho mais sobre as instalações. Cada sistema tem a sua instalação particular. O importante nas instalações, não há muita diferenciação. O que tem que se considerar nas instalações é o conforto da vaca. Ela tem que estar em cada instalação que ela estiver, ou no semi-confinado, ou no confinado, que exige mais um sistema de instalação em que dê mais conforto à vaca, em que ela tenha um local para ela descansar, após ela se alimentar, poder ruminar com tranquilidade, para não ficar estressada e prejudicar a sua produção. Então, Roberto, que fase que nós vamos entrar agora? Todas as fases no processo de produção leiteira são importantes.
Esta fase que nós vamos mostrar agora é a fase das vacas em lactação. É uma fase importantíssima porque é a fase onde nós obtemos a matéria-prima, no caso da Fazenda Santo Isidoro, para a produção de queijo. Toda a nossa produção é verticalizada para a produção de queijo. Esta fase é importante principalmente no que se refere a instalações. As instalações, como vocês podem ver, têm que proporcionar um conforto total para as vacas, para que essas não sejam estressadas, porque a vaca em lactação, ela tem que ser muito bem alimentada e tem que ser muito bem tratada, ter conforto absoluto para que ela produza todo o leite que ela tem capacidade genética para produzir. Então, destacamos esta fase porque é daí que sai a matéria-prima, onde nós vamos iniciar o processo para obtermos as receitas para cobrir nossas despesas e então termos lucros. Certo. Então vamos conhecer em loco ali as vaquinhas. Esse é um sistema que nós chamamos, é quase confinado. Existem vários sistemas no processo de produção leiteira. É o processo confinado, o processo extensivo, é sistema confinado, sistema extensivo e semi-extensivo. Aqui na Fazenda Santo Isidoro, esse sistema que nós adotamos é quase confinado. As vacas ficam durante todo o dia sendo alimentadas, como vocês podem ver. À noite elas ficam no piquete, suplementadas com volumoso em coxos especiais. Então, como eu disse, esse é um sistema semi-confinado. Existe outro sistema, o confinado totalmente, chama-se freestall, hoje é muito usado nos países de primeiro mundo, principalmente nos Estados Unidos e Canadá. Aqui no Brasil já existem muitas fazendas de gado puro que usa o sistema freestall. É um pouco diferente desse, as vacas ficam num galpão fechadas, só que não ficam presas como estão aqui. Esse sistema chama-se tie stall, ou seja, gravata. Essa corrente essa denominação tie é por causa delas estarem presas pelo pescoço. E o sistema freestall, elas têm uma cama individual e o coxo e um espaço para elas circularem, mas elas desde o início da lactação elas ficam nesse galpão, só irão sair quando elas forem secadas para parirem novamente e voltar a produzir. E o que elas comem aí? Qual é o tipo de ração? No processo de gado leiteiro, esta fase é fundamental a nutrição. Hoje, com as tecnologias que nós temos em mãos, hoje há uma facilidade e nós podemos, é fundamental que o balanceamento entre volumoso e concentrado seja rigoroso para que a vaca seja suplementada de acordo com as suas necessidades, levando em consideração o seu peso, o seu estágio de gestação e sua produção leiteira. Ela tem que ser suplementada em proteínas, em vitaminas e em sais minerais. Ela é alimentada, uma parte é volumoso, ou seja, alimentos fibrosos, e concentrado, que é a ração, né? A mistura desses alimentos tem que fornecer a ela o necessário para ela produzir o leite de acordo com a sua capacidade genética. E essa capacidade é variável de animal para animal, dependendo do animal em si e também da genética. Certo. E essa ração, essa aqui, por exemplo, que eles estão comendo agora, que tipo de mistura que tem? Essa ração é silagem de milho. O processo usado para fazer este volumoso, nós cortamos o milho integral, o pé, mais ou menos quando ele está no estágio de 100 a 110 dias após o plantio, em que ele está numa fase, não é bem numa fase de pamonha, em que ele está numa fase de grão mole, mas com pouca quantidade de água. Isso é muito importante porque se você ensilar na fase de grão, em que eles têm muita água, a quantidade de matéria seca cai. É muito importante na alimentação do gado a matéria seca do alimento. E a silagem, essa silagem... Muito bom, está tudo muito bem. Mas eu quero saber o seguinte, quando é que a novilha vira vaca? Como eu falei anteriormente, a novilha, após ser confirmada a prenhez, ela é transferida por um piquete maior, onde ela tem acesso ao pasto, mas também continua sendo suplementada. Permanece aí durante os 9 meses de gestação, recebendo uma alimentação especial,
para que ela esteja em boas condições de saúde, para o bezerro crescer, desenvolver bem no seu útero e ela estar bem preparada para começar a sua fase de lactação. É nesse momento, quando ela pare e vai para o estábulo para começar a fase de lactação, é que ela passa a se chamar vaca. E o manejo da vaca em lactação? A vaca em lactação, ela é exigente quanto ao manejo. Isto porque ela é sensível. Nós temos que ter um cuidado tremendo, principalmente no que se refere ao horário. A vaca em lactação, se você não fizer, no que se diz respeito à alimentação, o horário da alimentação tem que ser rigoroso diariamente. Ela tem que ter conforto quando ela está no estábulo, antes de ir para a sala de ordenha, para que ela possa se alimentar muito bem e também ter a sua ruminação com tranquilidade, ela ter um aproveitamento total do alimento em que ela ingere. A alimentação também tem que ser balanceada. Hoje nós contamos com essa tecnologia que temos em termos de nutrição, nós podemos dar à vaca, ou devemos dar à vaca, aquilo que ela exige em relação à sua capacidade de produção. O que a vaca come como volumoso aqui na Fazenda Santo Isidoro é silagem de milho e feno de boa qualidade. A silagem de milho, ela come à vontade e também ela é suplementada com uma ração concentrada, a qual fazemos aqui mesmo na fazenda com soja, com farelo de soja, com farelo de milho e farelo de trigo, suplementada com núcleo, onde tem as proteínas e vitaminas. Nós procuramos manter um nível de proteína alto, porque essa raça, a Jersey, aqui na Fazenda Santo Isidoro, é muito exigente, é uma linhagem de alta produtividade, de alta produção. Nós procuramos manter a ração com em torno de 22% de proteína e 70% de NDT. Ela é arraçoada várias vezes no dia no estábulo, junto com o volumoso, e completado o concentrado na sala de ordenha, de acordo com a produção individual de cada vaca. E os horários, assim, de quanto em quanto tempo se tira leite? Assim? O manejo da ordenha, aqui na Fazenda Santo Isidoro, nós adotamos 3 ordenhas, ou seja, uma ordenha a cada 8 horas. Esse horário deve ser rigoroso. Quando você muda uma alteração de 30 minutos ou 1 hora, a vaca percebe e a produção pode ser atingida por essa mudança de horário. É muito importante, falando em manejo de ordenha, não só no horário, a sala de ordenha deve ser rigorosamente controlado o ambiente. A vaca não deve ter estresse na sala de ordenha, ela deve ter tranquilidade. Isto porque o leite ele é liberado através de um hormônio chamado ocitocina, que é liberado no momento da ordenha. Se a vaca é estressada, ou seja, por pessoas estranhas se movimentando dentro da sala de ordenha, ou qualquer outro estresse que venha a acontecer, há uma liberação de adrenalina, inibindo a liberação desse hormônio, diminuindo a produção, ou seja, não alcançando aquela eficiência esperada da produção desta vaca. Por isso devemos ser rigorosos com relação ao manejo de ordenha, não só nesse sentido, como também na higiene da ordenha. A higiene da ordenha é fundamental, principalmente na higiene do úbere, para evitar, primeiro, contaminação do leite, que é a nossa matéria-prima para a produção do nosso queijo, como também contaminação da glândula mamária, que nós chamamos de mastite. A mastite inflamatória ou infecciosa vem prejudicar a produção, como também o estado geral da vaca. É um processo infeccioso que pode levar, às vezes, o animal à morte. Então, isso tudo está ligado ao manejo higiênico da ordenha. Os equipamentos na sala de ordenha também devem ser muito bem manejados quanto à sua durabilidade, principalmente as borrachas da ordenha, e também a higiene desse equipamento deve ser rigorosa para que o produto saia com excelente qualidade e a vaca seja preservada. Roberto, quer dizer então que o curral tem que estar sempre ao lado da ordenha, né? É assim que tem que ser. É muito importante que a sala de ordenha esteja bem localizada para evitar que a vaca caminhe muito. Quanto mais a vaca caminha,
mais energia ela gasta, isso vai afetar a sua produção. Então, normalmente, essa nossa instalação, a sala de ordenha fica ao lado do estábulo. Existem outras em que a sala de ordenha pode ser construída em continuação ao próprio estábulo, que a vaca saia do estábulo e entre imediatamente na sala de ordenha, para que ela não tenha estresse, não tenha perda de energia nenhuma, para que seja totalmente explorada quanto à sua capacidade de produção sem estresse. Existe a fase das vacas gordas, existe a fase das vacas magras, mas a fase que nós vamos entrar aqui agora é a fase da vaca seca. Como é que é a fase da vaca seca? Dentro do processo, como nós dissemos anteriormente, nós temos a vaca no estágio de lactação e no estágio seco. O que significa o estágio seco? O estágio seco, no ciclo normal da vaca, após a aparição, ela entra em lactação. 60 dias após a aparição, até os 90 dias, para que ela seja uma vaca eficiente, ela tem que estar novamente prenhe. Após ela estando prenhe até 90 dias, o ciclo de lactação dela corresponde a 305 dias. Mas 60 dias antes da vaca vir a parir novamente, ela tem que ser seca, ou seja, parar de dar leite, ok? Esta vaca, nesta fase, nós consideramos esta fase importantíssima no ciclo da vaca leiteira, porque essa fase é que ela vai descansar para ela poder, nesse estágio o bezerro tem um maior crescimento dentro do útero, então ela precisa estar se alimentando muito bem e também se preparar, o estado nutricional dela deve estar muito bom para que ela venha parir novamente e começar a fase de lactação em um estágio excelente, para que seja uma vaca que possa ser usada, sendo explorada toda a sua capacidade genética. Então quer dizer que daqui é o bezerro novo que vai nascer? Esta fase corresponde em torno de 60 a 70 dias, que é a fase seca. Ela está se preparando para parir e voltar à atividade leiteira. Quer dizer que se fizer tudo isso direitinho, a vaca não vai para o brejo, né? Não só a vaca não vai para o brejo, como trará bastante alegria ao dono da vaca, ao criador. Eu gostaria de destacar que a atividade leiteira, nós temos que considerá-la como uma empresa. Isso aqui é uma empresa e uma empresa tem que ter viabilidade econômica. Quando nós falamos que é muito importante esse manejo com a vaca leiteira, nós queríamos destacar o seguinte, que a nutrição é muito importante na vida da vaca, é uma das coisas principais, é a nutrição. E também o manejo. Isso representa, em termos de porcentagem, para a eficiência total de uma vaca, 75% está ligado à nutrição e ao manejo, e 25% está ligado à genética, não deixando a genética de ser muito importante também nesta atividade. Nós falamos, quando falamos em genética, falamos em melhoramento genético e seleção. O que significa? Melhoramento genético, você através da inseminação artificial, hoje que nós temos esse privilégio de ter a inseminação, que através da inseminação nós podemos, como nós fazemos aqui na Fazenda Santo Isidoro, nós adotamos com a inseminação artificial um sistema de acasalamento corretivo. O que significa isso? É que nós classificamos vaca individualmente para saber o que ela tem de defeito. Por quê? E colocamos nela touros que vêm corrigir esses defeitos. Você falou que 25% é de genética. Engraçado, né? Eu não vi nenhum touro aqui na fazenda. Vocês não usam mais touro? Hoje nós temos essa facilidade, esse privilégio de termos a inseminação artificial, que nos facilita muito. E eu gostaria de aproveitar essa possibilidade e dizer que também, quando eu falo em genética, eu falo em melhoramento genético. O que significa? Nós temos que trabalhar com a inseminação artificial. Hoje, com o trabalho das provas dos touros, os touros hoje são provados e nos dão em torno de 16 características em que o touro pode fornecer quando você insemina uma vaca. Ou seja, nós aqui usamos o acasalamento corretivo. Nós analisamos uma vaca
nas características, que eu citaria algumas, como angulosidade, vigor, característica de ubre, altura, largura, ligamento central, que são características em que são feitas provas nos touros e nós temos nas mãos essas características, ou seja, tal touro melhora a altura de úbere posterior, ou ligamento de úbere anterior, pernas, angulosidade. Isso nos facilita para que a gente consiga, inseminando a vaca, analisando-a e vendo quais os defeitos mais graves que ela tem, colocando esses touros que melhoram essas características dela, fazer com que as novilhas ou as filhas dessas vacas venham superiores a ela. Isso é fundamental. Então, nós aqui não temos touros, porque você usando um touro na reprodução, você só consegue característica daquele touro. Se ele tem uma característica negativa, ele vai transmitir essa característica para o seu rebanho todo. Enquanto você usando a inseminação artificial, você pode usar vários touros no plantel. Hoje nós trabalhamos aqui com média de 10 touros, cada um com a sua característica individual em cada característica. Então isso é fundamental para que a gente tenha um melhoramento genético, porque a finalidade principal é conseguir sempre vacas de alta produtividade e eficiência. Quando eu falo também em melhoramento genético, nós não podemos esquecer da seleção. A seleção num plantel eficiente tem que ser rigorosa. O que significa? Em todo plantel existem vacas com dificuldade reprodutiva, vacas de produção baixa. Essas vacas devem ser automaticamente eliminadas, porque essas vacas dentro do plantel, ela vem diminuir a eficiência desse plantel, ou seja, diminui a produtividade, porque elas não correspondem. Quando eu falei que uma vaca tem um período de 305 dias de lactação, mais 2 meses de vaca seca, ela tem, então, obrigatoriamente, para ela ser eficiente, dar um parto a cada 12 meses. Então, quando nós temos no plantel animais que não correspondem a essas características, nós temos que eliminá-lo. Isso é seleção. Seleção genética, melhoramento genético, nutrição e manejo, você fecha o círculo para que você tenha eficiência e alta produtividade. E a transferência de embrião, como é que funciona? A transferência de embrião é outra maravilha que adveio dessas tecnologias que nós estamos aí avançando cada vez mais na área de bovino de leite de corte. A transferência de embrião vem completar o melhoramento genético, ou seja, através da transferência de embrião, você pode chegar a um plantel altamente eficiente, com alta produtividade em menor tempo. Por quê? Porque o que nós fazemos? A transferência de embrião nada mais é do que você provocar uma superovulação numa vaca de excelente qualidade, produtiva, de tipo, e você faz com que ela produza não só um óvulo, através da ação de hormônios, ela vem ter uma superovulação, ela é inseminada, em vez de produzir um só bezerro dentro do útero, ela produz muitos bezerros. Nós temos aí já conhecimento de vacas que chegaram a produzir 30 a 40 embriões numa transferência, embriões de excelente qualidade. Você faz uma lavagem uterina, retira esses embriões e coloca em outras vacas preparadas no mesmo estágio uterino que está esta vaca doadora. Ou seja, você usa barriga de aluguel para que você tenha animais das mesmas características do touro que se inseminou a vaca doadora e da vaca doadora, que é de excelente qualidade. Você encurta nesse processo a sua eficiência em termos de animais de alta qualidade. E o controle sanitário? O controle sanitário é também de fundamental importância dentro do processo. Por quê? Porque através do controle sanitário é que nós prevenimos moléstias que possam vir a prejudicar a vida produtiva, reprodutiva da vaca. Isso através de vacinações contra doenças infecciosas que possam vir prejudicar esse processo de produção da vaca. Ou seja, também através de testes que a gente faz para identificação de alguma doença que a vaca possa ter que venha prejudicá-la. Como exemplo, nós podemos citar brucelose, que nós fazemos de 6 em 6 meses um teste de soroaglutinação para confirmar se a vaca é brucélica ou não.
A brucelose é uma zoonose que pode ser transmitida ao homem e provoca na vaca abortos, prejudicando o seu processo reprodutivo e produtivo. A tuberculose é outra zoonose que pode contaminar o homem. Então, quando o animal é submetido a esses testes e vir a ser positivo, ele tem que ser eliminado do plantel. As vacinações são feitas para prevenir certas doenças como a fitosa, clostridioses e outras também. Nós fazemos também prevenção através do controle sanitário de mastite, como vocês puderam ver, no momento da ordenha são feitos testes em que nós podemos descobrir se a vaca tem ou não mastite clínica ou subclínica. Então, o controle sanitário é fundamental para que a vaca tenha uma saúde perfeita para ser uma vaca eficiente dentro do processo de produção leiteira. Roberto, e essas novilhas aqui, que fase elas estão no manejo, no processo de manejo? Esta é a fase de novilha prenhe, é a fase final, última fase da novilha dentro do processo, é muito importante, porque como nós dissemos, a vaca seca, aquela fase seca da vaca tem que ser muito bem tratada para que ela venha parir em boas condições para iniciar a sua fase de lactação. A novilha, após parir, ela passa a ser uma vaca. Então, ela tem que estar bem nutrida para ter um bezerro saudável na barriga, parir um bezerro saudável, e estar bem preparada em termos de nutrição para iniciar a lactação e, como sempre a gente enfatiza, que seja explorada toda a sua capacidade genética de produção. Elas ficam nesse estábulo aqui de novilhas, mas elas têm total liberdade a ficar no pasto. Elas comem capim no pasto e são suplementadas com concentrado aqui, preparado especialmente para essa fase da vida delas antes do parto. Bom, Roberto, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação no nosso programa e eu gostaria de lembrar também que o Roberto está à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tenham com referência a esse assunto. E também ele é um veterinário experiente com relação a outros assuntos também. Então eu gostaria que você desse seu telefone para quem quiser entrar em contato para maiores informações com o Roberto. Bom, eu primeiro queria agradecer essa oportunidade que você está me dando de falar sobre essa atividade que eu estou há mais de 25 anos, gosto dela, eu não só gado leiteiro, como gado de corte eu tenho atendido, e meu telefone é 011 7822 2296 e eu resido em Itu, aqui em São Paulo. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de alertar os órgãos governamentais para que abrissem os olhos para a atividade leiteira, porque dentro do contexto de nutrição humana, o leite é de primeira necessidade, principalmente para as crianças. E nós que estamos nessa atividade hoje, estamos sofrendo, porque hoje o produtor de leite tem que ser mágico para conseguir sobreviver. Os insumos aumentam progressivamente e o preço do leite está aviltante. As grandes indústrias, as multinacionais estão massacrando o produtor de leite. Eu acho que é muito importante as prefeituras, os governos, levar em consideração que é um alimento de primeira necessidade, principalmente para criança. Não só para criança, mas para mulheres de idade avançada, em termos de qualidade de cálcio. O leite fluido, eu quero dizer, o leite pasteurizado fluido é importante. Isso é muito grande para a nutrição, principalmente pelos seus lactobacilos. E eu acho que seria fundamental que colocasse na merenda escolar o leite para as crianças, o leite fluido,
que isso não só ajudaria o desenvolvimento dessas crianças, como ajudaria muito a atividade leiteira nesse país. Muito obrigado mais uma vez, eu agradeço a Arte Vídeo por me dar essa oportunidade. É isso aí, gente. Então, até o próximo programa, onde nós vamos falar também sobre inseminação artificial e doenças, prevenções e tratamentos são os nossos próximos temas. Até lá, hein? Segue daí!